Olá, nós da Bethel Church desejamos que essa palavra seja de grande bênção para a sua vida. É tão maravilhoso estar aqui com você. Essa é a terceira vez que eu prego essa mensagem, então vai ser ótimo, porque a prática leva à perfeição, ou vai ficar toda embaralhada. O meu microfone está preso com o meu cabelo. Na verdade, estou muito animada para compartilhar contigo, porque eu acho que o único desafio é fazer isso caber em 33 minutos. Mas acredito que o Senhor, mais do que tudo, vai instigá-lo hoje. E você receberá uma fome do céu por mais do que Deus tem para você. Parece que, sabe, estou aqui 15 anos. Não é estranho? Em agosto faz 15 anos de Reading. Eu disse à minha mãe 9 meses, claramente. Não menti intencionalmente, mas falhei. E acho que algo que aprecio e valorizo nessa casa é que ela valoriza a palavra do Senhor e permite que a palavra do Senhor nos guie como uma bússola para que Ele está fazendo, para que possamos nos alinhar com isso. E sinto que tenho ouvido um tema por meio das últimas semanas, pelo menos isso é uma espécie de fundamento da fé. Você ouviu o Chris falar que tem levado essa mensagem de fé? Então, tanto a Havila e o Bill pregaram sobre a mente transformada? E sinto que essas duas coisas são fundamentais para quem somos. O segundo livro do Bill foi O Poder Sobrenatural da Mente Transformada, meio que seguindo depois de Quando o Céu Invade a Terra. E tanto o poder da mente transformada quanto o estabelecimento da nossa fé como crentes são duas coisas muito fundamentais para o estabelecimento do reino da Terra. Enquanto estava pensando sobre isso, percebendo que quando Deus está reforçando esses fundamentos de nosso sistema de crenças, que se Ele está revelando e estabelecendo o reino para nós, Ele está numa época de revelar o rei. E o Bill estava falando sobre o avivamento pela ceia. Um reino se parece com seu rei. Um país que é governado por um homem sábio, um homem íntegro, é um país que prospera. Um país que é governado por um homem mau, ou alguém que não é íntegro, não prospera, está em ruínas. Frequentemente você vê poucas pessoas prosperando e o resto em dificuldades. E no nosso reino, é governado pelo maior, mais sábio, mais belo, mais puro rei de todos os reis. E acredito que nessa estação entraremos em muitas revelações poderosas de coisas que ouvimos antes, mas vamos entender e entrar em uma experiência de quem Jesus é e o que Ele fez e o que isso significa para nós. Sabe, eu sou salva desde os 3 anos de idade, praticamente toda a minha vida cognitiva, e até hoje sinto que o Espírito Santo está despertando em meu coração para os mistérios mais profundos, para verdades mais poderosas, verdades que eu já conheço, me sacudindo e provocando em mim uma resposta que vai além do conhecimento que eu já tenho. Em Isaías 11, fala sobre esse rebento que nascerá dos tocos. Está falando sobre Jesus, dos lugares mortos, esses lugares mortos do toco. Jesus vai se levantar e o Espírito de Deus vai repousar sobre ele e explica que o Espírito de sabedoria, de revelação, de conselho, de poder, de conhecimento e temor do Senhor. Essas são algumas das manifestações do que acontece quando o Espírito Santo começa a trabalhar em sua vida. Você começa a ver Jesus corretamente. João 16, falando sobre o Espírito Santo que glorifica o Filho, e creio que estamos nesse tempo em que Jesus deve ser glorificado, a cruz deve ser engrandecida e a grande obra que Ele fez deve ser vista pelos crentes para que possamos entrar e fazer a obra pela qual fomos chamados. Amém? Então, eu quero trazê-lo a algo. Algumas semanas atrás, eu tive um sonho. Na verdade, não consigo lembrar do sonho, só me lembro da frase quando acordei. Quando acordei. Eu tenho filhos pequenos, é por isso. Foram as crianças, E a frase que eu vi foi: a chave para a vitória da noiva nessa estação é a canção de Miriam. E eu pensei, fantástico, a canção de Miriam.
Tudo que eu me lembro de Miriam era um pandeiro. Não vou mentir, não sei porquê, coisa de criança, mas sempre que penso no domingo de Ramos, penso em mim andando nos fundos da nossa igreja metodista com palmas e acenando, e o jumento que alugamos, um jumento muito ruim, chutou uma das crianças. E é isso que eu me lembro de Domingo de Ramos. E o que me lembro de Miriam é um pandeiro. Alguém deve ter trazido um pandeiro com cordinhas, sabe? E pensei nos poupar do barulho dos pandeiros. Pensei que ler a palavra em vez de dar a você um pandeiro. Porque um barulho bonito e um barulho de alegria são coisas diferentes. Tudo lindo para o Senhor, não para nós. Então pensei, a canção de Miriam. Yay! E comecei a procurar a canção de Miriam na Bíblia. Obviamente, essa é a próxima coisa que você faz. Qual é a canção de Miriam? Mas, na verdade, antes de falarmos da canção de Miriam, provavelmente precisamos ver quem Miriam foi. Miriam, curiosamente, no Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, que vêm da herança judaica, sabe o que eles carregam como sendo a palavra. O Torá, sinto muito, me perdi. O Torá menciona apenas algumas mulheres quando está falando de genealogias. Fala principalmente sobre homens, mas Miriam é claramente mencionada. Então, Miriam é como a figura central para o estabelecimento do que Deus estava fazendo no início da nossa fé. E o ponto de entrada de Miriam é essa história linda sobre Moisés. Agora, um pouco de história antes de chegarmos a Êxodo 2, porque vou parafrasear um pouco. Começa dizendo que Faraó havia se esquecido de José. Até este ponto, os israelitas se mudaram para o Egito, porque José estava na prisão, ele saiu da prisão, ele interpretou um sonho sobre Faraó, sobre 7 vacas gordas, 7 vacas magras, e guardou todos esses grãos, e os israelitas que eram pobres e famintos vieram, e uma série de eventos, os irmãos de José começaram a descobrir que o irmão que eles jogaram no poço e venderam como escravo agora tem todos os grãos que necessitam. E através da reconciliação, Israel, que era a família de Jacó, o nome de Jacó era Israel, e seus 12 filhos, seus 12 tribos se mudaram para o Egito. Estou olhando para o Dan, se eu estiver errada, tudo bem? Eu fico nervosa quando o teólogo está ali na frente. E eles vêm e vivem no Egito e, na verdade, eles estão vivendo bem. Há valor para José, há valor para a família, sua família, os israelitas e os egípcios estão vivendo em paz. Mas com o tempo e diferentes faraós, esse faraó agora se esqueceu de José. E a conexão, o seu amor e a afeição para o povo de Israel se tornou como uma competição. E ele está vendo que eles são fortes, que estão crescendo em número, que são poderosos. E naqueles dias, pessoas poderosas derrubam governos e tomam a terra. É o que eles fazem. Então ele fica temeroso e começa a escravizar o povo de Israel. Miriam nasce nesse tempo de escravidão, onde a tirania de Faraó levanta a mão contra eles e a opressão sobre os israelitas fica mais dura. E, eventualmente, o faraó começa a dizer, vou matar todos esses meninos, as parteiras precisam matar os meninos assim que eles nascem. E aí as parteiras não fazem isso e eles ameaçam afogá-los no Nilo. Miriam nasceu nesse trauma, dor, ansiedade, medo. Já imaginou morar numa casa assim? Eles acham que ela tinha cerca de 6 anos de idade quando Moisés nasceu. Na verdade, o nome Miriam significa amarga. Não porque ela era amarga, mas porque nasceu numa época amarga para o povo. Então, ela é identificada pela dor com seu nome para o tempo. E ela carrega essa identidade de dor. Seu irmão Arão nasceu e depois Moisés nasceu durante esse período onde eles estão matando os meninos. E a mãe de Miriam não consegue esconder Moisés mais. E essa é a primeira vez que vemos Miriam na Bíblia. Êxodo 2, versículo 3. Está falando sobre a mãe de Moisés. E quando ela não podia mais escondê-lo, tomou um cesto feito de juncos. E ela meio que cobriu com betume, que é como piche. E ela colocou a criança nele e colocou entre os juncos à beira do rio. E sua irmã ficou de longe para ver o que seria feito com ele. Agora,
Não sei que tipo de criança de 6 anos está assistindo o possível assassinato de seu irmão. Deve ser muito corajosa. Uma garotinha que tem um fogo. E ela está observando de longe o que vai acontecer com seu irmão. Acho que dentro dela, uma centelha de esperança, que algo vai ser diferente, mas tenho certeza que muita ansiedade que vai acontecer a mesma coisa que ela provavelmente viu na última estação. Capítulo 5, versículo 5. A filha de Faraó descera ao rio Nilo para tomar banho enquanto as suas servas andavam à sua margem. Ela viu o cesto entre os juncos e mandou pegá-lo. Quando ela abriu e viu o bebê chorando, ficou com pena dele e disse: esse é um dos meninos dos hebreus. Então a irmã do menino, imagine isso, ela está escondendo e aí ela entra nesse momento com a ideia, a melhor ideia de todas. Ela planta a semente na cabeça da filha de Faraó dizendo: ei, eu conheço uma mulher hebreia que pode amamentar esse menino se você quiser. E ela planta essa semente de redenção para o seu irmão na mente da filha de Faraó. E a filha de Faraó diz: ótimo, por que você não leva ele para a mãe? Eu vou pagar ela, eu vou pagar essa senhora para amamentá-lo. Então a mãe agora pode amamentar os filhos, e que eles pensam que nessa desmamam por volta de 8 anos de idade, por, sabe, muito tempo com a sua família. Então mais tarde, Moisés é levado à casa de Faraó para viver como filho da filha de Faraó. Agora, nesse momento emocionante, Miriam entra e intervém, mas este momento não muda nada. Moisés vai ao palácio e Miriam continua enfrentando a mesma opressão que onde ela nasceu. E está ficando pior. Sabemos disso porque Moisés acaba matando um feitor de escravos dos egípcios e foge para o deserto. Então, até Moisés, na sua idade adulta, enfrenta e observa a opressão do seu povo. Então, pode imaginar o que Miriam estava vivendo. Então, Moisés retorna, tem as pragas, o faraó os liberta e eles vão para o deserto, deixando todo o seu conforto, a um lugar desconhecido, pelo menos eles estavam livres. E enquanto no deserto, você pode abrir a Êxodo 15, enquanto eu falo isso, no deserto, fugindo para salvar suas vidas em um lugar desconhecido. Eles ouvem os cavalos e os carros correndo, perseguindo. E soa provavelmente como um trovão. Agora, nesse momento, eles não estão pensando: vão me perseguir, capturar e me levar como escravos. Eles estão pensando: vamos nos perseguir, capturar e nos matar, a maioria de nós. E os que sobrarem vão voltar como escravos. O mesmo sentimento de ansiedade, trauma, a mesma memória que eles experimentaram na história, agora os persegue. E chegando esse momento em Êxodo 14, onde aquele garotinho que foi colocado na cesta, aquele garotinho pelo qual sua irmã falou, agora está de pé diante do Mar Vermelho, levanta o seu cajado e o milagre acontece. Pode imaginar como deve ter sido para caminhar em terra seca e o som das ondas, o poder de Deus que abriu o mar e depois puxou sobre o inimigo e o sentimento de vitória que eles tiveram. Eu posso imaginar aquele momento para Miriam, quando ela vê o irmãozinho, aquele que estava na cesta um dia e agora está libertando toda uma nação. Até esse ponto, sua história, sua dor, é agora um momento de redenção. E Moisés canta uma música. Na verdade, os estudiosos não têm certeza se é só Moisés, se o Miriam canta junto, mas o Senhor me acordou e disse que era a canção de Miriam. E eu acredito que, porque a canção de Miriam é mais do que o que lemos, é uma canção de declaração de que nos conduz à redenção. Eu vou ler um pouco do que Moisés cantou. Vou tentar ser rápida, não vou tentar ler tudo. Só quero chegar até a parte das narinas, porque é a minha favorita. Então Moisés e os israelitas entoaram um cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor pelo triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Diga isso. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha canção. Ele é a minha salvação. Vou continuar lendo. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro. O nome é o Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e os exércitos de Faraó e os seus melhores oficiais afogaram-se no Mar Vermelho. As águas profundas os cobriram, como pedra desceram ao fundo. Diga, meu medo é lançado às profundezas como uma pedra.
Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Em teu triunfo grandioso, derrubaste os teus adversários. Diga, na grandeza de sua majestade, meus adversários são derrotados. Enviaste o teu furor flamejante e consumiu como palha. Pelo forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram. As águas turbulentas firmaram-se como uma muralha, e as águas profundas congelaram-se no coração do mar. Imagina como que o exalar do nariz de Deus causa as águas a caírem sobre os inimigos. As pessoas dizem que um toque de Jesus pode mudar sua vida. Sabe, um sopro do Senhor irá transformá-lo e esmagar a cabeça de seu inimigo. Então, isso não é só uma boa palavra, não é só um bom post. Essa é a nossa realidade como povo de Deus. Pensar que a fragrância da nossa vida, Ele inala a fragrância das nossas vidas, esse mesmo nariz que pode exalar ar e vencer o inimigo, é o mesmo nariz que se delicia na oferta do nosso amor. Versículo 9, o inimigo se gloriava. Eu os perseguirei, os alcançarei, eu dividirei o despojo e o devorarei. Com a espada na mão, eu destruirei. Mas aviaste o teu sopro, e o mar os cobriu, afundaram como chumbo nas águas volumosas. Quem é os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? Estende a tua mão direita e a terra os engole. O teu amor conduz o povo que resgataste. Te convido a ler o restante dessa passagem essa semana. Mas vamos para o verso 20. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam respondia, cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Por uma questão de tempo, quando o Senhor me disse a chave para a vitória nessa estação é a canção de Miriam, acredito que a chave para contemplarmos o Senhor, entendermos o seu reino e carregarmos sua autoridade, seu poder, seu amor, em quem somos e em quem Ele nos criou para ser, é o cântico de louvor. É o cântico da vitória, é a canção de sua redenção. Não é só um momento de redenção, é a revelação de um Redentor que está chegando, de quem agora participamos e caminhamos na gloriosa luz de sua face. Essa história de redenção é para nos trazer ao nosso Redentor, que sabemos que vive. Eu quero fazer 3 pontos. Eu cresci na igreja metodista e não há nada como um sermão de 3 pontos para fazer em 15 minutos. Então, vamos fazer 3 pontos. Eu vou tocar no primeiro, mas os 2 últimos são os que eu quero focar. O primeiro é que a canção de redenção fala da lealdade de Deus. Vamos falar sobre o seu senhorio e sua glória, mas quero te dizer que é difícil submeter ao senhorio de um Deus que não acreditamos que ser leal e fiel. Moisés disse, tu és o Deus de meus pais. O que ele está dizendo? Não foi só um momento, não foi só uma estação. O mesmo Deus de meus pais, o meu Deus das gerações, está aqui comigo hoje. Ele é o Senhor, Ele é o meu Deus, e Ele me redimiu como Ele redimiu a minha história e redimirá o meu futuro. Deus é leal. Apocalipse 19 diz que Ele é fiel e verdadeiro ao seu nome. Significa que isso é a sua identidade. Você não muda a sua identidade. Sua identidade é formada pelo Senhor. E a identidade de Deus é fiel. O que significa que Ele está disponível, olhando para você em todos os momentos. Somos nós que nos viramos, não Ele. 2 Timóteo 2,13 diz que Ele é fiel quando nós somos infiéis. Então, quando eu estou sem esperança, quando eu estou para baixo, quando eu estou rejeitado, não tenho nada em mim para evocar mais paixão ou poder, Ele é fiel e eu posso me firmar em sua fidelidade. Que tipo de rei é esse? Que tipo de Deus é esse? Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso rei. Meu segundo ponto é que a canção da redenção fala de seu senhorio. Quando falamos da sua lealdade e fidelidade, isso nos permite chegar a um lugar onde reconhecemos, Ele é o Senhor. Não sei quantos já pesquisaram seus sintomas no Google.
Qualquer coisa, de um resfriado até a morte, em um momento. Você machuca o seu dedo, vai morrer nas próximas 4 horas, você sabe? Não sei se você já pesquisou alguma coisa errada com o seu carro. Eu já. Lembrei que meu carro, a bateria não funcionava. Compramos a bateria nova e assim continuava sem funcionar. Eu sou uma pesquisadora, continuei a pesquisar. Descobri que era o alternador. Eu pensei, estava certa, era o alternador. Mas eu poderia explicar ao meu marido por que era o alternador, mas abrir o capô do carro e perguntar onde está o alternador? Tem a menor ideia. Não sei como se parece, não sei o que faz, não sei como consertar. É o seu problema, mas não tem ideia do design. Aqui está o problema do mundo hoje. Nós sabemos do problema, mas estamos desconectados do design. Temos tanta informação, podemos diagnosticar, podemos dizer o que está acontecendo, mas a verdade é que não temos a solução para o problema, porque nós não somos o Senhor de nossas vidas. Você não é o autor, você não é o criador, você não é o consumador, mas há alguém que é. E quando leva aquele carro para alguém que sabe, ele vai funcionar em um momento. O senhorio de Deus, nessa geração, acreditamos que o senhorio é limitação. Mas o senhorio é um convite à autoridade. A jornada e o plano magistral de Deus, da série de eventos que nos trouxeram até aqui, onde somos cheios do Espírito Santo e você pode ouvir uma mensagem de autoridade, foi pensado e planejado de forma tão completa que nenhum humano poderia ter inventado a história. Nenhum ser humano acreditaria que a glória de Deus iria nos encher. Ninguém iria acreditar que o plano da redenção de Deus era para um povo que o crucificou. Sabe, é um pensamento louco. Ele poderia ter feito qualquer coisa, mas ele escolheu você. Mas o plano de Deus, desde a crucificação, até a ressurreição, até a ascensão e a vinda do Espírito Santo, tão bem estabeleceu seu plano de trazer o seu reino à Terra por meio de sua vida. Está comigo? A crucificação nos restaurou, nos redimiu, nos libertou, nos colocou em conexão com Deus para nós essa terra, para não tenhamos que viver desconectados, mas podemos viver conectados como filhos e filhas. Mas a crucificação não é o fim, a crucificação é o ponto de entrada. É só pelo sangue de Jesus que entramos no reino, é só pelo sangue de Jesus que somos purificados, é só pelo sangue de Jesus que somos livres. Mas quando entramos nessa pequena porta da misericórdia, entramos numa grande porta da ressurreição. E a ressurreição é a promessa de que sua vida vai além desse momento, vai além do que o mundo diz, vai além da perseguição, vai além do que qualquer mal que possa ter lhe acontecer, porque o seu corpo um dia pode dar o seu último suspiro, mas seu espírito viverá da ressurreição de Jesus. E essa é a vida ressurreta que me dá a perspectiva da eternidade pela qual eu vivo, mais do que só esse momento. Se a grande nuvem de testemunhos está nos encorajando porque eles não entram em sua herança sem nós, sua vida deve importar. Assim, a crucificação e a ressurreição me dizem que há poder na história. Há poder para nós como o povo de Deus, mas todos sabemos que uma arma sem um distintivo não serve para nada. Você acaba na cadeia. A ressurreição é o poder, a ascensão é a autoridade. E Jesus ascendeu, nome acima de todo nome, acima de toda autoridade. Ouça, Jesus não é igual ao ataque do inimigo em sua vida, Jesus não é igual às dificuldades que você está enfrentando, Jesus não é igual àquele espírito familiar de medo, Jesus não é igual à sua insegurança, Jesus não é igual à sua personalidade, aos seus defeitos, Jesus não é igual à história de seu pecado, Jesus não é igual à sua vergonha, Ele está assentado acima. Jesus não é igual à sua ofensa, à sua falta de perdão. Estou pensando coisas diferentes, mas podemos encontrar muitas razões para nos desqualificarmos. Mas Jesus, Ele não é igual ao câncer, Ele não é igual à doença cardíaca. Ele está acima. Ele está sentado no alto. E diz na palavra que você está escondido nele e sentado nos lugares celestiais. Seu senhorio estabelece seu governo. Em nossa obediência ao seu senhorio, nos permite andar em autoridade. Você não pode andar em sua autoridade sem ser obediente ao seu senhorio. Muitos querem ir na amizade.
Mas o estabelecimento de seu senhorio é fundamental para caminharmos na amizade. Não podemos só ser amigos do Rei da Glória. Temos que seguir no seu caminho. Então, o último, eu gosto de todos, mas a vinda do Espírito se torna a ativação de todo crente e todas essas coisas. O movimento do Espírito Santo vivo dentro de você. E este é o último ponto que eu quero fazer. Se a canção de redenção nos fala de sua lealdade e exalta o seu senhorio, então a canção de redenção revela a sua glória. Colossenses 1:27 diz que Cristo em você é a esperança da glória. Eu quero voltar, eu pulei um pedaço no senhorio, acho que eu preciso dizer isso para a parte da glória. Quando Bill pregou 2 semanas atrás em 2 Coríntios 10, eu quero que você abra lá, 2 Coríntios 10, versículo 5, é onde eu quero focar. Quando ele fala da mente transformada, ele fez essa declaração que me chamou a atenção. E quando aconteceu, como que eu recebi uma revelação do Senhor sobre o que isso significa para a minha vida. 2 Coríntios 10, verso 3, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez. Quero que pense nessas coisas, aquelas vozes que você ouve quando você está perto da vitória, as vozes que dizem que você não pode e não consegue fazer. Essas são as vozes que nós vamos derrubar. Toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quando Bill leu isso, imediatamente vi aquelas coisas que vêm contra mim como uma figura, como um espírito. E me vi tentando colocar aquele espírito sobre os meus pés. E tentei pregar o que eu sabia sobre Deus a esse espírito. Imediatamente tive essa sensação de estar cansada ou fraca, sem fé, e entrava em uma discussão. E eu comecei a acreditar nessa voz. Talvez eu seja um pouco demais. Talvez isso, talvez seja muito intensa, muito... esse talvez. E a gente começa a ficar fraco, certo? Mas eu vi essa imagem, que ao invés de trazê-lo debaixo dos meus pés, eu vi ele arrastando ele a palavra e me vi lendo a palavra para mim e para o Espírito. E imediatamente senti um alívio de que eu não preciso saber todas as coisas, eu só preciso ler a carta que me foi escrita pelo meu rei. Jesus, no deserto, enfrentou a tentação depois de 40 dias. Qual foi a primeira pergunta que o inimigo fez? Se você é o Filho de Deus. 40 dias depois de um encontro radical, o Senhor abre o céu e diz... Esse é o meu filho. Uma voz do céu está falando, uma pomba desce. Aposto que o inimigo estava assistindo tudo isso. E Jesus não luta contra o inimigo 40 dias depois daquele encontro. Com um encontro, ele luta com a palavra. Ele diz, eu vou levá-lo e vamos ler juntos. Vou ler com você Êxodo 15, com suas narinas. Eu vou lhe contar o que acontece com você com as narinas dele. Porque sob o seu senhorio, eu carrego sua autoridade. E quando ando em sua autoridade, a redenção revela a sua glória. Miriam não teve apenas um momento. Uhul, isso é incrível! Não, Miriam pegou todas as mulheres, pegaram um instrumento e elas começaram a declarar em alta voz. Aos 6 anos, minha vida não foi um desperdício. Aos 6 anos, toda aquela dor que eu estava sentindo em um momento de escolha, agora é a minha redenção. E ela disse, minha vida foi amarga, mas vou trazê-lo para a redenção do meu louvor. E ela não apenas teve um momento com o Senhor, ela começou a trazer um grupo de pessoas para uma história de redenção. E Deus começou a receber sua glória. Tornou-se conhecido por sua lealdade, sua bondade. Ele se tornou conhecido por seu poder, seu senhorio e depois sua glória. E essa é a promessa para nós como crentes. Sua herança não é um pequeno pedaço de bolo que você pode ou não receber um dia.
Sua herança está segura em um homem, plenamente Deus, sentado na glória. Bill compartilhou recentemente com os nossos alunos. Martin Luther veio com a palavra para um povo que acreditava que a salvação podia levar dias, anos, semanas, meses. Você deveria orar por muito tempo até acreditar que era salvo. E com a revelação da palavra de Deus, levando a verdade do que o Senhor diz, que você não recebe a sua salvação pelas obras, mas pela fé. Quando ele começou a pregar essa mensagem, outra geração agarrou e pagou o preço por ela. E hoje alguém pode entrar aqui e dizer, eu quero ser salvo, e faremos uma oração com ele. E em 2 minutos, pela fé, sabemos que essa salvação deles está garantida. Existem 2 outras partes do que a cruz realizou. Isso que é a pobreza e a doença. Bethel Church, somos uma casa apostólica que tem crido, por causa do custo e do preço dos nossos pais, crido que um dia a doença, o câncer, se curvará ao nome de Jesus. Como é para nós que nossa herança é carregar sua glória e revelá-la ao mundo? Como será para as gerações vindouras quando levarmos com ousadia a verdade sobre quem Jesus é, o que Ele fez, onde Ele está sentado e o que significa para nós? O que significa para nós, nossos filhos? Penso o que significa quando meu filho acorda com um ataque de asma, como alguém que sabe levar essa revelação com tanta vibração, com tanta fé, que os planos do inimigo são derrotados. Abrem Efésios 1, vamos ler e encerrar com isso. Isso me provoca. Sabe, nos meus dias ruins, às vezes quando é difícil acreditar que Deus me encheria com sua glória, mas a verdade é que eu não preciso entender, eu só preciso entrar nisso. E provavelmente li Efésios 1 sobre mim mesmo. Nos últimos 3 anos, provavelmente li todas as semanas sobre mim e orei sobre a minha família. É uma das maiores coisas que recebi do Senhor. E é essa oração que Paulo faz, verso 17. Vale a pena ler tudo. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Eu quero que diga, Espírito Santo, eu quero te conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Versículo 18. Para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Diga, Deus, eu quero conhecer a esperança para a qual me chamou. Estou feliz que você perguntou, porque a próxima parte diz assim: as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Conforme a atuação de sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar sua mão direita nas regiões celestiais. Alguém tem um Kleenex para mim? Isso que acontece quando você chora. Obrigada. Obrigada. Versículo 20. Esse poder que exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar a sua mão direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, todo domínio e todo nome que possa ser mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em todo e qualquer circunstância. Preenche tudo. Ele preenche tudo em todos. Você pode estar sentado aqui lutando para perdoar alguém. A plenitude dele preenche tudo em todos. Isso não é apenas para um momento de culto. Isso é para o nosso dia a dia. É a canção de louvor e redenção. Igreja, eu creio que estamos sendo convidados para uma canção que glorifica o Senhor quando ouvir aquela voz incômoda que quer lhe dizer quem você é ou o que você não é. Eu te encorajo a começar a cantar a canção de louvor de um Redentor que vive e está vivo e se move dentro de você.
Quando o mundo alinhar todas as vozes, todos os seus deuses, como fizeram em Atos 17, você conhecerá o Deus que vive e se move dentro do seu ser. O Senhor está nos despertando para a realidade da glória da nossa herança. E a glória da nossa herança é um rei e um reino que não pode ser e não será abalado. Fique de pé, eu quero orar por você. Ele é o leão da tribo de Judá. E hoje, ele ruge sobre você. Você pode colocar suas mãos para frente, em seu coração. Espírito Santo, desperte a canção dos redimidos em nossas almas. Desperte nossos corações para a realidade da grandeza de nosso Rei. Nos desperte para o poder imensurável daqueles que creem. Deus, dizemos hoje, nós cremos. Ajuda-me na minha incredulidade. Espírito Santo, sabemos que você é fiel para vir em todos os lugares em que somos infiéis e nos encher com a esperança de uma herança gloriosa. Jesus, hoje oramos para que Tua majestade, Tua glória, Teu poder sejam engrandecidos aos nossos olhos. Senhor, que um cântico de louvor e vitória se eleve de Teu povo para engrandecer o Rei que sopra no mar e derrota os inimigos. Deus, venha sopre o seu fôlego sobre nós. Senhor, sabemos que não podemos despertar nós mesmos, mas você proveu tudo para que vivemos na plenitude de sua herança. Não por um dia, mas para o hoje. Assim, Senhor, nós recebemos. Nós recebemos os que estão aqui e os que estão assistindo online. Nós recebemos. Espírito Santo, desperta sua noiva. Nós lhe recebemos. Rei Jesus, seja engrandecido e o que o teu reino seja estabelecido em nossas vidas, em nossa cidade, em nossa nação. Amém.